queridos irmãos, queridas irmãs, é com alegria que estamos aqui e anunciando que estamos virtualmente pelas redes sociais, mas também já estamos presencialmente em nossas reuniões dominicais, às 10h30. E hoje nós estamos antecipando a experiência do coração aquecido que ocorrerá amanhã, dia 24 de maio, quando todos os metodistas do mundo inteiro comemoram a experiência de John Wesley, a experiência do coração aquecido. Este homem que revolucionou a Inglaterra, o seu país, no século XVIII, e renomados historiadores do metodismo chegam a afirmar que, em função do movimento metodista, possivelmente se evitou uma guerra civil na Inglaterra. O contexto era o contexto da Revolução Industrial e de muita miséria, de muita fome, de desemprego na época de Wesley. E Wesley, um homem pregador do Evangelho, que teve uma experiência genuína, profunda com o Espírito de Deus, ele possivelmente foi um instrumento para evitar uma guerra civil na Inglaterra. E então estamos aqui com alegria para celebrar e pregar a palavra de Deus para todos vocês. Esperamos que vocês recomendem esse culto para os amigos e amigas e que, ao encerrar, vocês possam enviar esses cultos para muitas pessoas e pedindo que elas se inscrevam em nosso canal e que multipliquem enviando esta mensagem para muitas outras pessoas. Quero começar lendo aqui Atos dos Apóstolos, capítulo 2, que diz assim, 2, de 1 a 4. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Eu até frisaria aqui, pelos momentos que nós vivemos, e encheu toda a casa onde estavam assentados. Os crentes se reuniam nas casas uns dos outros. Não havia templos do cristianismo no século I. Templos surgiram no final do século III. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Deus abençoe a sua palavra e, inspirado pela palavra, vamos louvar a Deus. Graças te rendemos, Deus de luz e amor, pelo dom de Cristo, nosso Salvador.
mas eu quisera ter para entoar louvor a tua graça e o teu poder, meu Rei, meu Senhor. Teu santo nome, ó Redentor, o meu temor desfaz e traz a mim o pecador consolo, vida e paz. Com teus remidos louvarei o teu eterno amor e o teu nome exaltarei, bondoso Salvador. Ó Mestre amado, meu Jesus, ajuda-me a levar por todo o mundo a tua luz, o teu amor sem par. Amém. De todo o meu coração, ó Senhor, eu louvarei e te adorarei. As maravilhas que fazes, ó Deus, a outros direi, eu contarei. De todo o meu coração, ó Senhor, eu louvarei e te adorarei. As maravilhas que fazes, ó Deus, a outros direi, eu contarei. Em ti me alegro, Senhor, e alegre a ti cantarei. Tu és o motivo maior de só viver pra teu louvor. Tu, ó Senhor, és abrigo pra mim, refúgio terei, seguro estarei junto ao teu trono de graça, Senhor. Eu viverei, descanso acharei de todo o meu coração, na presença de amados irmãos. Recebe a minha canção de amor, oferta suave de um adorador. De todo o meu coração, na presença de amados irmãos. Recebe a minha canção de amor, oferta suave de um adorador. Oferta suave de um adorador. Oferta suave de um adorador.
Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Se tu olhares, Senhor, pra dentro de mim, nada encontrarás de bom, mas um desejo eu tenho de ser transformado. Preciso tanto do teu perdão, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Ensina-me a amar o meu irmão, a olhar com os teus olhos, perdoar com teu perdão. Enche-me do teu Espírito, endireita os meus caminhos. Ó Deus, dá-me um novo coração. Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer. Dá-me um coração igual ao teu. Selma meu coração, selma meu coração. Selma meu coração, selma meu coração. 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 O nosso Deus está aqui. Selma meu coração. Presente em majestade aqui. Selma meu coração. Com alegria transbordar. Selma meu coração. De luz tão pura nos cegar. Selma meu coração. Selma meu coração. Selma meu coração.
te entronizamos no louvor, Senhor do coração. Louvamos, ora, vem, Senhor, Senhor do coração. Oh, 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 Senhor do coração. Oh, 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 Senhor do coração. Oh, 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 Senhor do coração. Oh, 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 Senhor do coração. Preciosa graça de Jesus que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Preciosa graça de Jesus que um dia me salvou. Perdido andei sem ver a luz, mas Cristo me encontrou. Oh, 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 céu do meu coração. 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 Depois desses edificantes cânticos que acabamos de entoar, nós queremos oferecer para vocês algumas informações importantes sobre a história do metodismo, a história do coração aquecido. Então, por favor, ouça, assista esse vídeo que vamos exibir agora. Ainda jovem, John Wesley dedicou sua vida ao ministério da Palavra de Deus e estudou teologia, tornando-se um pastor da Igreja Anglicana. John Wesley reunia seus amigos para orar e estudar a Bíblia. Eles estabeleceram regras e métodos que regulavam as suas vidas, buscando santificar-se. Esse grupo era chamado de o Clube Santo. No dia 24 de maio de 1738, John Wesley teve uma experiência com o Espírito Santo, em que disse que seu coração foi aquecido em uma reunião na rua Aldersgate, em Londres. John Wesley saiu daquela reunião um novo homem, transformado pelo poder de Deus. A partir de então, John Wesley passou a ter uma vida e ministério conduzido pelo Espírito Santo de Deus. A sua pregação começou a incomodar a igreja anglicana, que o proibiu de pregar em suas igrejas. A solução para Wesley foi pregar na rua, ao ar livre. E quando ele não podia mais pregar nas igrejas, ele disse: "O mundo é a minha paróquia." O grande sucesso do movimento metodista foi que John Wesley, junto com seus pregadores, arrebanhava grandes multidões através da pregação ao ar livre, mas organizava as pessoas em grupos pequenos através do discipulado pessoal. John Wesley era chamado de o Cavaleiro do Senhor. Calcula-se que em 50 anos de ministério, Wesley tenha percorrido 400.000 quilômetros. John Wesley morreu aos 87 anos, na manhã do dia 2 de março de 1791, em sua casa em Londres. E ele dizia: "O melhor de tudo é que Deus está conosco." Esse vídeo foi exibido por uma igreja co-irmã
Igreja Metodista da 2ª Região Eclesiástica. E agora nós vamos ouvir o depoimento do pastor Alexandre Cadengo, da nossa igreja em Vital Brasil, e falando resumidamente sobre a sua experiência do batismo com o Espírito Santo. Olá, tudo bem? Quero cumprimentar a todos que estão nos assistindo com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu aqui vou falar num breve relato da minha experiência religiosa com o Senhor. E foi numa madrugada, eu estava em casa, na sala da minha casa, onde eu morava antes, e com a televisão ligada, e ali comecei a conversar com o Senhor sobre várias questões da minha vida sentimental, da minha vida financeira, da minha vida acadêmica, sobre trabalho, enfim, diversas coisas, colocando ali diante de Deus de algumas coisas que eu estava triste, de algumas situações que eu tinha seguido alguns caminhos que não deram certo. Nesse tempo eu já tinha sido batizado, já tinha aceitado Jesus como Senhor e Salvador da minha vida, mas até então não tinha tido uma experiência tão impactante como eu tive naquele dia. E ali conversando com Deus, a televisão ligada, depois que eu falei as coisas com o Senhor, estava acontecendo ali uma pregação, um pastor estava pregando. E quando eu terminei de falar todas as coisas com Deus, eu olhei para a televisão e aquele pastor disse algumas frases. Eu lembro até hoje que algumas delas ficaram marcadas na minha vida. E ele estava dizendo assim: trabalha na minha obra e as demais coisas eu acrescentarei na sua vida. E quando eu escutei aquela mensagem, já era de madrugada, era uma mensagem gravada, eu fui impactado com aquilo. Eu senti que naquele momento Deus estava me respondendo. E começou a vir a mim um choro e eu comecei a sentir uma presença de paz, uma presença assim doce, maravilhosa. E me veio esse choro e eu senti ali a presença de Deus e imediatamente eu fui para o meu quarto, ajoelhei e comecei ali a louvar a Deus, agradecer ao Senhor. E ali eu entendi, Deus falou comigo ali naquele momento, qual era o meu chamado, qual era a minha missão. E verdadeiramente senti ali que Deus me amava. Senti a presença ali do Espírito Santo. Senti ali que Deus veio para me salvar. Me senti seguro por Deus ali naquele momento. E é interessante que alguns meses depois eu tive uma outra experiência. Essa experiência que eu tive primeira me impactou de uma forma, me deu uma coragem, me deu uma força, uma certeza que Deus estava ali comigo, que Ele me segurava de certa forma nas mãos dele. E alguns meses depois fui participar de um retiro de jovens. Por coincidência, em Itaipuaçu. Não esperava que anos depois iria estar casado e morando em Itaipuaçu. E nesse retiro, no domingo de manhã, era no último dia de retiro, ali nas ministrações feitas pelos pastores, a juventude toda ali, estávamos louvando ao Senhor. Eu tive uma outra grande experiência impactante com Deus. Eu comecei a sentir a presença de Deus naquele momento e eu tive uma visão, nunca tinha tido uma experiência dessa forma, e nessa visão eu me via dentro de um exército, e nesse exército eu vi uma grande mão, eu entendi que era a mão de Deus, e essa mão
vinha e me segurava e falava: Alexandre, você é meu. E naquele momento eu fui batizado no Espírito Santo. Fui batizado com o Espírito Santo. E foi algo tremendo na minha vida. E eu queria deixar aqui esses dois pequenos relatos, esses breves relatos da minha experiência com Deus. Uma que eu entendo que foi a experiência do coração aquecido na minha vida, quando eu estava na minha casa. Eu senti ali a mão do Senhor sobre mim, que Ele me amava, que os meus pecados estavam perdoados, senti ali a salvação de Deus sobre a minha vida. E nesse segundo momento, eu digo que é o dia do Pentecostes na minha vida. Ali eu fui batizado com o Espírito Santo. E a partir dali, Deus, eu tive ali com o Senhor grandes experiências, para a honra e glória de Deus, e com muita humildade eu falo isso, grandes experiências com o Senhor, graças a Deus até os dias de hoje. E eu queria deixar esse breve relato, espero ter edificado um pouquinho a sua vida, amém? Fique na paz, fique com Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, santos e santas de Deus, povo de propriedade exclusiva de Deus, quero refletir um pouco com vocês em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Diz assim: não apagueis o espírito. Outra versão diz: não extingais o Espírito Santo. Deus é uno e Deus é triuno. O Espírito Santo faz parte da comunidade denominada Trindade. E aqui fala sobre apagar o Espírito. E um dos símbolos do Espírito é o fogo. Em Mateus 3,11, João Batista falou a respeito de Jesus, que ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Batismo com o Espírito Santo e com fogo. Então, o fogo é um dos símbolos do Espírito. E o fogo é extremamente importante, porque o fogo oferece proteção em relação aos inimigos. O fogo representa a santidade de Deus. Assim como o fogo físico aquece as pessoas, o fogo do Espírito aquece e nos conforta em nossa caminhada espiritual, especialmente nesses dias fúnebres, esses dias de violência, esses dias de mortandade, esses dias de fome, de miséria. Em meio a esse cenário tristonho, nós contamos com a presença maravilhosa do Espírito Santo, nos aquecendo, nos fortalecendo, nos dando ânimo, coragem, nos motivando para a caminhada cristã. Esse fogo que ilumina também é o fogo que ilumina o nosso interior, os nossos pensamentos, as nossas emoções, as nossas escolhas e as nossas decisões. Nós necessitamos da sua presença em nossa interioridade. Mas isso depende da nossa resposta
a presença dele em nossas vidas. Depende de aceitarmos que ele venha residir, que ele seja residente em nós e que ele tenha o controle sobre a nossa vida. O fogo pode ser apagado. A palavra de Deus diz: não apagueis o Espírito. Então, o fogo pode ser apagado pela falta de oxigênio, o qual promove as chamas. Sem oxigênio não existe fogo. O oxigênio aqui é a santidade. O oxigênio aqui é a oração, é a meditação, a piedade, a gratidão, misericórdia, compaixão. São os frutos do Espírito que estão listados lá em Gálatas capítulo 5. São essas e outras coisas que mantêm o fogo aceso continuamente nos altares das nossas vidas. Do contrário, o fogo pode ir se apagando, pode ir se extinguindo e desaparecer. Esses são os combustíveis diários que devemos oferecer para que o Espírito esteja aceso, para que haja fogo em nossas vidas. O Espírito Santo precisa desses meios de graça. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É uma promessa que se tornou realidade na vida dos cristãos e das cristãs desde os tempos apostólicos, conforme as informações do livro de Atos dos Apóstolos. Fogo que destrói. O fogo tem essa missão de destruir. Mas destruir o quê? O egoísmo, a indiferença, a insensibilidade, as alianças com as trevas, as seduções malignas, enfim, tudo que conspira e prejudica a nossa comunhão com Deus e as nossas interações humanas. O fogo vem para destruir as coisas que conspiram contra a santidade, a nossa santidade cristã e a santidade dos nossos relacionamentos. Até porque os metais preciosos são submetidos à depuração do fogo. E nós somos preciosos para Deus. O fogo do Espírito presente em nossas vidas vai nos depurando ou vai nos santificando para o encontro com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Meus irmãos e irmãs, só há quebrantamento espiritual mediante a ação do Espírito Santo. Ninguém se quebranta, ninguém se derrama perante o Senhor se não for por ação do Espírito Santo. Aliás, se não for pela ação do Espírito Santo, é fingimento, é puro teatro. Só há conversões, só há quebrantamentos mediante a operação das chamas do Espírito Santo. Ele opera em nós, em nossas vidas, e ele traz os dons espirituais para cada um de nós, de acordo com os propósitos de Deus para cada homem, para cada mulher. Por isso, a ordenança bíblica é um mandamento, não é uma recomendação,
não extingais, não apagueis o Espírito. Ou seja, a ordem é para que o Espírito não seja suprimido. A ordem é para que o Espírito não seja substituído. Palavra muito forte nos dias que nós vivemos, dias de substituições de quase tudo na vida. O Espírito Santo não pode ser substituído. O Espírito não pode ser sufocado, aniquilado, ou não pode ter a sua voz silenciada em nossas vidas. O fogaréu precisa estar permanentemente e intensamente aceso em nossas vidas. Não podemos apagar o fogo do Espírito em nossas vidas. Não podemos suprimi-lo, não podemos substituí-lo pelas coisas, por mais bonitas e importantes que existem nessa vida. Nada pode ocupar o lugar do Espírito de Deus. O lugar do Espírito de Deus na nossa vida é só dele. E ele não quer que nada venha ocupar esse lugar. Você pode silenciar a voz do Espírito, priorizando outros tipos de vozes, e ficar na solidão e existencialmente vazio, perdido no mundo de mentiras, de enganos e de escuridão, sem conexão e sintonias divinas, sem sinais de GPS da graça de Deus. É a opção por itinerários opostos ao itinerário do Espírito. Se você seguir outros itinerários, que não sejam os itinerários do Espírito, você poderá entrar em ruas sem saída, você poderá caminhar na contramão da graça de Deus. O itinerário do Espírito é diferente, e ele deseja nos conduzir pelos caminhos da graça de Deus, aleluia, pelos caminhos que Deus tem traçado para nós. Há uma séria ordenança em Efésios capítulo 4, versículo 30, dizendo o seguinte: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. E o contexto indica algumas coisas que entristecem ao Espírito, como amargura, ira, cólera, gritaria, blasfêmia e malícia, ressentimentos, pessoas que guardam mágoas, pessoas que sentem duas vezes a mesma coisa eternamente, pessoas que não superam essas coisas terríveis que nos dilaceram por dentro. Isso entristece o Espírito de Deus. Entristecer, irmãs, significa magoar e afligir o Espírito. Nesses momentos, conforme diz Romanos 8, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda, ele nos dá graça para superarmos as dificuldades. Mas se nós insistirmos, chega um momento que ele para de trabalhar conosco. Ele não vai trabalhar eternamente conosco se a gente está rejeitando. Em Gênesis capítulo 6 diz: o meu espírito, diz Deus, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem.
eu creio que chega um momento que o Espírito vai embora. Eu não posso determinar esse momento, mas há esse momento. Tudo isso ocorre porque, segundo Tiago 4,5, é com ciúme que por nós anseia o Espírito, que Ele fez habitar em nós. Ele é um habitante que deseja possuir as chaves das nossas vidas. Ele deseja administrar os visitantes que podem entrar em nossas vidas e aqueles que não podem entrar em nossas vidas. Ou você permite ser controlado pelo Espírito, ou melhor, ser conduzido pelo Espírito, orientado pelo Espírito, pastoreado pelo Espírito, ou você abre mão disso e permite que outras coisas te orientem, te guiem, mas coisas, ideias, sentimentos, pensamentos que entristecem o Espírito de Deus. Sim, meus irmãos e minhas irmãs, Deus tem ciúmes dos seus filhos e filhas, porque nós somos moradas do Espírito de Deus. O Espírito precisa residir em nossas vidas como salvos e salvas. Pedro diz que somos propriedades exclusivas de Deus. 1 Pedro 2,9. Somos propriedades exclusivas de Deus. Se outros habitantes estejam em nossas vidas, são invasores que entram por nossas decisões, por nossas opções. Mas Ele, o Espírito, espera ser habitante permanente e exclusivo de nossas vidas. Você não pode sublocar partes da sua vida. Não, Ele é preferencialmente o habitante e ninguém mais. E Ele fica indignado em nos ver divididos com outros interesses. Dividir a habitação com outros habitantes provoca a ira de Deus. Deus, no Antigo Testamento, Deus sempre se irou ou ficou irado quando o seu povo fez opções por outros deuses, por outras coisas. Até porque diz a Bíblia em Mateus 6,24, não podemos servir a dois senhores. Por isso também Efésios 5,18 diz, não se embriaguem com vinho que leva à contenda, mas deixem-se encher do Espírito. Oh, meus irmãos e minhas irmãs, meu desejo é que todos vocês se deixem encher do Espírito de Deus. Que vocês peçam a Deus aqui para frente, diariamente, Senhor, enche-me do Teu Espírito Santo, Senhor. Enche-me da Tua graça, Senhor. Olha, irmãos e irmãs, um texto aqui do reverendo John Wesley, do dia 1º de janeiro de 1739, diz o seguinte, por volta das 3 da manhã, enquanto eu continuava em oração, o poder de Deus veio poderosamente sobre nós, de tal maneira que muitos gritaram de tanta alegria e muitos caíram no chão. Então logo nos recuperamos um pouco de tal perplexidade na presença
de sua majestade, irrompemos em uma só voz. Nós oramos a ti, ó Deus, reconhecemos que tu és o Senhor. Experiência antiga, mas o mesmo Espírito continua trabalhando ainda hoje. A outra experiência do reverendo João Wesley, em 5/8/1759, está lá no seu diário, entre 8 e 9 horas, alcancei Everton, bastante fraco e cansado. Durante as orações, como também durante o sermão e a ministração do sacramento, algumas poucas pessoas gritaram alto, mas não por tristeza ou medo, mas por amor e alegria. O mesmo observei em diversas partes no culto da tarde. À noite, preguei na igreja do Senhor Hicks. 2 ou 3 pessoas caíram ao chão e estavam extremamente agitadas, mas ninguém gritou dessa vez. O mesmo Espírito quer encher as nossas vidas, aleluia. Pedro disse que essa bênção do enchimento do Espírito é para nós, para os nossos filhos, para a nossa descendência e para todos os que forem chamados por Deus. Essa promessa é para você. Deus quer você cheia do Espírito. Deus quer você cheio do Espírito. E como é que temos que fazer? Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Ele pretende ocupar todos os espaços das nossas vidas. Ele quer ser o Senhor, o único Senhor da sua vida. A presença dele nos confere sabedoria, discernimento, visões e revelações nesse mundo de mentiras, nesse mundo de enganos, nesse mundo de muitas vozes, de muitos convites. Ele nos concede discernimento entre as coisas, revelações, visões, sabedoria. Eu sou testemunha disso. Eu sou testemunha de alguém que procura andar cheio do Espírito de Deus, para perceber e para discernir entre a luz e as trevas. Por esse motivo, uma voz mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que habita em ti. Paulo falando a Timóteo. Por esse motivo, uma vez mais, quero encorajar-te, que reavives o dom de Deus que há em ti. Você pode dizer, pastor, eu já tenho essa experiência pentecostal. Eu já fui batizado com o Espírito Santo. Mas o fogo continua aceso, há um fogaréu na sua vida, ou o fogo está se extinguindo. Se esse é o seu caso, a palavra é para ti. Reavives o dom que há em ti. Reavivar é avivar muito, é tornar bem lembrado. Avivar é estimular. É isso que diz a palavra de Deus.
Wesley, cheio do Espírito, não pôde ficar entre as paredes dos templos anglicanos e expulso de lá. Ele disse: o mundo é a minha paróquia. De certa forma, nós experimentamos isso nesses momentos de confinamento, não é verdade? Deus nos tirou dentre as quatro paredes e o nosso município virou a nossa paróquia. A nossa casa se transformou em paróquia. Ele disse: o mundo é a minha paróquia. Saiu do cercadinho para pregar nas praças públicas e nas minas de carvão. O nosso município deveria ser a nossa paróquia. Mas isso só acontecerá com homens e mulheres transbordando do Espírito Santo. E quero terminar com Atos 10, 44 a 48. Ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. E os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro para a casa de Cornélio, um gentio, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro: porventura pode alguém recusar a água, o batismo, para que não sejam batizados estes, assim como nós, receber o Espírito Santo? E ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Então lhe pediram que permanecesse com eles por alguns dias. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela é solicitada para que permaneça mais algum tempo com as pessoas que estão se enchendo do Espírito de Deus. Essa promessa é para você. Deus quer mudar a sua vida a partir de hoje. Hoje pode ser uma data histórica para a sua vida. Uma decisão de santificação, de oração, de busca do enchimento com o Espírito Santo de Deus. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde, agora e para sempre. Amém. Amém. Live do Dia do Coração Aquecido, amanhã, às 19h30, no Instagram, com o pastor Levi e o nosso irmão Tiago. Então não esqueça disso, amanhã, dia 24 de maio, às 19h30. Queremos parabenizar a Alex Gabriel da Silva, que fez aniversário dia 22 de maio. Parabéns, Alex, Deus abençoe. E também a irmã Raquel Pereira, do Ramo das Neves Silva, a esposa do Ramo, a mãe do Amorrá. Parabéns, é 23 de maio. Hoje. Deve ter bolo na casa dela hoje. Parabéns, Deus abençoe. Deus dê muitos anos de vida para vocês. Que vocês estejam sempre na presença do Senhor, cheios do Espírito Santo. Aleluia. Queremos finalmente agradecer a todos e todas que têm sido generosos e generosas com as suas contribuições para a manutenção dos serviços desta igreja, que está presencialmente reunida novamente. Nesses dias que nós estamos vivendo, ser doador
é muito importante. A igreja vive das contribuições financeiras das pessoas, só delas, de mais ninguém. E muito obrigado por você que está participando conosco. Queremos orar e impetrar a bênção do Senhor. Nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos. Nós te agradecemos e louvamos, porque tu és Deus Todo-Poderoso. Enche-nos do Espírito Divino, do fogo celestial, que ilumina, que elimina, que destrói o mal e multiplica o bem. Esperamos ficar transbordantes de alegria, aquecidos, iluminados, protegidos, guiados e mobilizados pelo teu poder. Pedimos-te, Espírito da verdade, que nos conduzas com sabedoria, discernimento, santificação, testemunhando o Evangelho de Jesus Cristo. Vem, Espírito eterno, habitar plenamente em nosso ser, transformando-nos à imagem e semelhança de Cristo, sendo luz em meio à escuridão desse mundo. Precisamos do teu revestimento, Santo Espírito. Precisamos da tua comunhão, intercessão, direção e poder. Renunciamos os nossos direitos, renunciamos nossos conceitos, preconceitos, religiosidade e controles para recebermos-te plenamente em nossas vidas. Ó, vem, Espírito da graça, para nos renovar, para nos avivar e nos despertar, para nos consolar, para que possamos evangelizar e curar os aflitos. Esperamos-te, Espírito Divino, confiantemente. Vem controlar as nossas vidas, hoje e sempre. Amém. E que a paz do Deus Todo-Poderoso, Senhor dos céus e da terra, o amor de Jesus Cristo, seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco, com todo Israel de Deus na face da terra, agora e para sempre. Amém. 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 Teu povo aqui presente, todos numa só voz declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome. Pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor.
presente, todos numa só voz declarando que só Tu és grande, exaltamos Teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por Teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro. És santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, dentre todas as coisas Tu és verdadeiro, Senhor.